prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, tenha certeza. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Sou o irmão Gilvan Silva, comunicador deste programa Bíblia Sem Arrodeio, e como você sabe, busco sempre a objetividade, clareza e sem arrodeio. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é a leitura diária da Bíblia. Por isso a gente comenta seus textos de forma fácil. Eu acredito que dessa forma, quem não lê habitualmente percebe que a Bíblia é simples e útil. Então, meu irmão, sejamos atraídos por ela. Hoje comentarei Gênesis capítulo 45. Este capítulo registra o momento que José se apresentou aos seus irmãos, sua postura digna de um servo de Deus, o apoio do faraó à causa de José e o velho Jacó recebendo a grande notícia da sua vida. José está vivo e é governador do Egito. Vamos lá, Gênesis 45, do 1 ao 15. No programa anterior, a gente encerrou com o brilhante e comovente discurso de Judá perante José. Pois bem, quando Judá fechou a boca, José, já no seu limite, sem poder mais conter as emoções, mandou que todos saíssem e se revelou aos seus irmãos. Que momento ímpar, hein, meu irmão? José, que sempre foi emotivo e não escondia isso, chorou tão alto que os egípcios que haviam saído do recinto o ouviram. Fato é que a notícia acabou chegando ao palácio do faraó. Ao se fazer conhecer, José ele foi logo direto aos seus irmãos. Ele queria a confirmação do que já ouvira deles. Meu pai ainda está vivo? Nessa altura, meu irmão, um turbilhão de ideias invadiu a mente dos seus irmãos, que ficaram tão pasmados diante de José que não conseguiram lhe responder. Para facilitar o retorno deles à condição normal, José ele fez o que todos nós deveríamos fazer numa situação semelhante: aconchegar, dar colo. Ele falou assim: cheguem mais perto, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. A fala de José aqui é exclamativa, e isso mostra, meu irmão, que ele não guardava ressentimento. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Veja só, a visão mental ela tem várias vertentes, vários ângulos. E quanto mais bem resolvida a pessoa é consigo mesma, mais ela mostra otimismo nas ações. Isso porque sempre investigam com boa vontade e conseguem enxergar a mão de Deus presente naqueles focos que elas estão mirando. E essa postura se constrói com exercício mental, com comunhão com Deus. Por esta razão, meu irmão, os Josés da vida são blindados por dentro e pelo Senhor. E as tragédias do viver jamais conseguem negativar o seu estado de espírito. Por quê? Porque a partir do instante que se atina na justiça divina, que se vê ela por trás das aparentes injustiças, o Senhor ele faz valer o investimento que o servo faz nele. E isso se chama segurança no Senhor. Naquele momento, meu irmão, José ele revelou para os seus irmãos que não haveria cultivo e nem colheita nos próximos 5 anos. Já haviam se passado 2 anos de fome, né? E ele continuou reforçando a fala.
mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para o faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Que palavra aquietadora, hein, meu irmão? Os irmãos de José, eles eram o oposto dele. Na ocasião da morte de Jacó, lhe causariam mais um desgosto quando apresentaram suas desconfianças. Agora imagine só como ficaram aquelas mentes maliciosas ao ouvir algo tão grandioso, tão nobre, hein? Mas essas coisas não estorvava e nem constrangia a boa vontade contida em José. José, ele tinha, meu irmão, como que uma centelha do DNA divino dentro do coração. E digo mais, tal postura está presente em todos os Josés da vida. Basta sensibilidade espiritual para acioná-la. E repito, essa postura se constrói, se exercita mentalmente por meio da comunhão. Jamais esperemos, meu irmão, aquele toque mágico que desfaça todas as nossas dúvidas, todos os nossos traumas e obstáculos. Não, tudo vai de acordo com a comunhão do servo com o seu Senhor. Naquele momento, José orientou seus irmãos a voltar a Canaã, avisar as novas a Jacó e trazer tudo o que lhes pertencia para o Egito. Era o meio deles sobreviverem. Veja só, José ele nadava naquela alegria de todo filho sensato, que é agradar ao pai pela hombridade e outras virtudes, cuja forja ele reconhece que o pai fez parte. Por isso José pediu para os irmãos falarem para Jacó: assim diz seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor viverá perto de mim. Não se preocupe com o sustento. Separei uma parte da terra para você viver. Para Jacó não ter dúvida, José sabia da desconfiança do pai na palavra da maioria dos irmãos. José pediu para testemunharem da sua honra no Egito, que era a maior potência econômica da época. Gênesis 45, 16 a 28. Estes acontecimentos, meu irmão, até então reservados a José e seus irmãos, chegaram aos ouvidos do faraó, que tinha o maior serviço de inteligência da época. Alguns haviam escutado o choro de José, mas o conteúdo da fala não. Mas José tinha tanto prestígio que o faraó jubilou com a notícia, juntamente com todos os seus conselheiros. José foi chamado à presença do faraó e recebeu as felicitações. Na ocasião, o faraó anunciou que as despesas dos irmãos de José, com viagens e estadia, ficaria por conta do Estado. Entendeu aí, meu irmão? O faraó atraiu para os cofres do Egito a boa vontade de José de sustentar a família. O faraó fazia dele o coração de José e não perdeu a oportunidade de materializar isso. Agora, duas frases do faraó merecem menção. Eu lhes darei o melhor do Egito. A outra é: não se preocupem com seus bens. Lembra que tudo estava sendo confiscado? Eles receberam a garantia que seriam tratados como os sacerdotes. Uma nota: é muito importante observar o contexto. Nem sempre, meu irmão, o faraó representa coisa ruim. Não existe aquela tabela fixa de correspondência dos tipos bíblicos. Depois disso, José cuidou pessoalmente de tudo para os irmãos. Providenciou carruagens, mantimentos para a viagem, roupas novas, jumentos carregados com o melhor do Egito. Agora, uma recomendação de José mostrou a sua liderança sobre eles. E como um pai, não briguem pelo caminho. Quando chegaram em Canaã, eles falaram para Jacó do jeito que José havia recomendado. José ainda está vivo.
Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O texto da NVI diz que o coração de Jacó quase parou. A gente vê que foi uma dose tão elevada de alegria que quase o velho não suportou. Um detalhe, Jacó ele não acreditou nos filhos de imediato. E isso nos ensina, viu? É muito nocivo para nós mesmos quando construímos uma reputação negativa. Então Jacó ele foi ouvindo os relatos, vendo as coisas, observando as expressões. Foi aí que, segundo o texto, o seu espírito reviveu e ele explodiu no contentamento, meu irmão. Meu filho José está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Para encerrar, meu irmão, eu estou trazendo estes assuntos relacionados a José num viés assim menos técnico, porque eu vejo muita importância em explorar as lições contidas na história. Amém? Oremos a Deus. Grande Senhor, muitas são as aflições, mas a Tua graça nos basta. Obrigado. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.